Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um pouco a filosofia oriental. Eu posso dizer que não é uma das minhas áreas mais aonde eu me aprofundei mais, então eu tenho uma certa dificuldade com relação à filosofia oriental, até pelo fato da filosofia oriental ser pouco trabalhada no Ocidente. Então nós temos hoje um, a filosofia ocidental, ela dá pouco valor à filosofia que não seja europeia. Um pouco da filosofia americana também aparece ali, mas a filosofia fora desse eixo, ela tende a ser menosprezada. E isso aconteceu com a filosofia oriental, que é uma filosofia tão ou mais complexa quanto a filosofia ocidental. Só que, infelizmente, ah, nós não aprofundamos nela. E eu posso dizer assim que dentro da própria academia a gente tem pouco aprofundamento. Um dos teóricos ocidentais que tentaram resgatar muito da filosofia oriental foi Schopenhauer, e a partir dele que daí foi feito muitos estudos em cima da filosofia oriental. E eu vou tentar trazer aí uma visão um pouco mais, claro, superficial, não consigo me aprofundar muito, mas para a gente ter um pouco de entendimento sobre alguns conceitos presentes na filosofia oriental que a gente pode trazer para os dias atuais também, para a nossa vida diária. Então, a filosofia oriental, um movimento em onda, eu usei esse subtítulo aí, daqui a pouco vocês vão ter uma ideia do porquê disso acontecer. Então, vamos lá. Então, uma das características principais da filosofia oriental é o fato dela ser holística. O que significa holística? Holística significa, ela é circular, ela abrange tudo que está à sua volta. Uma coisa que fica evidente na filosofia oriental é a sua visão holística, ou seja, a sua visão do todo. Podemos dizer que a filosofia ocidental, então a filosofia que nós estamos inseridos, busca autonomia. E ela é muito mais teórica, enquanto que a filosofia oriental ela busca o bem viver, ela busca muito mais uma filosofia prática, como eu posso viver bem e quais são as atitudes que eu tenho que ter frente ao mundo para poder ter uma vida melhor. Mas ainda, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais o que seria esse holístico, vamos pensar na seguinte forma. Quando vou entender o que é uma árvore, no mundo ocidental, para mim poder entender a árvore, eu vou entendê-la em pequenas partes. Então eu começo a entender como é que é o funcionamento da folha, como é que é o funcionamento dos galhos, como é que é o funcionamento do tronco, das raízes, e assim por diante. Eu separo a árvore na em várias pequenas partes. A partir disso, eu aprofundo o meu entendimento nessas partes e daí depois eu tento explicar qual é a parte de cada uma dentro do todo árvore. Hã, diferente, a filosofia oriental, ela não desconecta a árvore. Não significa que ela não vai estudar a folha. Não, ela também estuda a folha. Só que ela estuda a folha no seu contexto total. Então, o porquê da folha agindo na totalidade da própria árvore. Assim como a, o- a filosofia oriental, a filosofia holística, tenta entender a árvore no seu contexto totalizante. Ou seja, a árvore também está integrada junto com as outras árvores ao seu redor. Então, essa capacidade de entender a completude e a complexidade de todas as coisas à sua volta. Então, essa é uma característica própria, então, da filosofia oriental, coisa que a gente está tomando só agora. Então, essa visão holística, que é muito moderna até, ela foi muito valorizada na filosofia oriental, e isso nós estamos falando de 500 anos, 600 anos antes de Cristo. E nós temos três grandes nomes na filosofia oriental, que é Confúcio. Ele escreveu os Analetos, que é um conjunto de escritos de suas aulas, ou seja, ele tinha discípulos e esses discípulos
falar, estavam sempre junto com o mestre, com Confúcio, e a partir disso eles começam a escrever, e isso vai dar origem aos analetos, que seriam conjuntos de escritos dos ensinamentos do mestre Confúcio. Antes dele, nós temos o Lao Tzu, ou Lao Tse, ou Lao Tse. Então temos 3 nomes ali que, eh, depende muito de como da região que você chama, mas todos eles se remetem a essa mesma pessoa. Lao Tzu, ele é assim, nós estamos falando do ano 600 antes de Cristo, nós estamos falando em algo que remonta a um certo místico mistério. Então, o Lao Tzu, não sabemos até que ponto ele existiu ou até que ponto ele é apenas um personagem mítico. Hum, Tem alguns registros históricos da sua existência, mas não se sabe se ele escreveu o Tao Te Ching ou se ele hã, apenas resgatou pensamentos das pessoas mais antigas. Mas esse também seria o um uma das pessoas que vai dar origem a uma filosofia oriental. E nós temos por último então o Buda. O Buda seria o Siddhartha Gautama, que é um personagem, um príncipe da Índia que sai do seu reino e busca a iluminação. Então ele se torna o iluminado, que é a tradução da palavra Buda para eles. E ele, junto com os discípulos e tudo, eles têm alguns livros importantes, alguns escritos que foram feitos, e um desses escritos é o Tripitaka ou Tipitaka, não sei como é que eu encontrei esses 2 nomes nos textos que eu estudei, que vão estar na descrição também. Hã, mas esses 2, esse texto, ele é dividido em 3 partes, sendo uma das partes então, o porque ele aborda tanto o místico quanto um tema muito mais filosófico. Então essas 3 pessoas que vão dar origem a uma filosofia oriental. Hã, Parece muito teórico. Como é que a gente pode fazer para essa teoria sair e ter um entendimento para nós? Então, eu particularmente faço umas coisas mais próprias da minha vivência, então eu vou trazer a filosofia oriental usando um 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 jogo que é o Street Fighter. Eu gosto muito do Street Fighter, eu joguei muito tempo, então ele é um jogo de videogame, então já mostra um pouco dos anos 89, 88, 89, mas o que mais me chamou a atenção foi Street Fighter Alpha da série 96. Então, 1996 foi quando eu comecei a gostar muito desses jogos de luta. Então eu vou trazer esse jogo de luta para a gente poder entender como é que funciona a filosofia oriental, como é que é essa visão oriental da filosofia. Então, antes disso, vamos começar com uma característica própria de toda a filosofia oriental, que seria que todas as coisas estão em convivência harmônica com seus opostos. Então a vida de todos está ligado aos opostos. Luz e escuridão, frio e calor, movimento e mobilidade, bem e mal. Tudo está refletido na ideia de yin e yang. Então, diferente, por exemplo, vamos voltar lá para o período pré-socrático, onde existia 2 tipos de pensamento, Parmênides e Heráclito. Heráclito diz que tudo muda, Parmênides diz que nada muda. Se a gente for imaginar essas 2 visões, elas são extremamente opostas, mas isso significa que elas também são complementares entre si. E os orientais percebem isso, que o oposto também complementa a a visão do um. Então, se eu tenho luz, a luz também é conceituada pelo seu contrário. Então os 2 são complementares. Isso é a ideia
do yin e yang, né, então seria a ideia do claro e escuro, o masculino e feminino que se complementam. E uma das características dessa visão de opostos vai ser a origem do aqui aparece o nome Tao, tá, mas pelo que eu dei uma olhada, ele se lê Dao. Então nós temos aqui que significa caminho. A ideia da filosofia oriental é sempre valorizar o caminho. E isso vai dar origem a 2 ramos de pensamento, que é o confucionismo, de origem de Confúcio, e taoísmo, de origem do Lao Tse. Então essas 2 correntes da filosofia hã, oriental vão mostrar principalmente a valorização do caminho. Hã, vamos daqui a pouco vou dar o exemplo, então, do que seria o Street Fighter no meio disso aí. Confucionismo. O que é o confucionismo? Ele é fundado por Confúcio, o ano 551, 479, antes de Cristo, e é uma sistematização ética filosófica destinada a manter a estabilidade. Esse é o principal ponto de base do pensamento confucionista, é a estabilidade, ou seja, o caminho, apesar de estar inserido num contexto de opostos, ele deve preservar a estabilidade. Preservando a estabilidade, preserva-se a felicidade. Então ele é muito numa compreensão de nação. Então, se a nação está estável, significa que hã, seus integrantes, a população da qual faz parte, da qual fazem parte da nação, também está feliz. E, portanto, a felicidade. Segundo essa escola, a busca da felicidade está ligada a trabalhar muito, contentar-se com pouco, ter paciência nas desventuras e respeitar sempre seus superiores. Então, a ideia principal é a ideia de respeitar, e esse respeito muitas vezes ele vai ter origem numa ideia de honrar a os seus superiores. Então, a pessoa, ela não pode ir contra o sistema colocado. Então, existe um campo de tradições e essas tradições têm que ser preservadas. Então, a pessoa que honra os seus antepassados, ela está seguindo a tradição, logo está seguindo a estabilidade, logo está seguindo a felicidade. Esse seria o ideal de Confúcio. Ele vai ser muito atacado no ali entre o ano 700 depois de Cristo, a ideia confucionista, até o ano 1300, 1400, por causa dessa estabilidade, essa busca constante de manter as coisas como estão. Então, isso também vai ser atacado principalmente na Revolução Chinesa, onde acontece a ascensão do Partido Comunista na China, e hoje está se voltando para um ideal confucionista novamente, que é o neoconfucionismo, aonde se prega algumas dessas ah, ideologias de Confúcio no mundo moderno da China. Então, essas características é bom deixar bem claro, então a gente tem que trabalhar muito, contentar-se com pouco, ter paciência nas desventuras e respeitar sempre seus superiores. Ou seja, existe um caminho e esse caminho tem que seguir uma certa linha. Eu não posso ir contra a linha que o caminho vai tomar. Então, é a ideia de que o caminho não pode ser mudado. Então, se eu quero ser feliz, eu tenho que me manter na estabilidade do próprio caminho. Diferente disso é o taoísmo. O taoísmo, ele tem como representante então o pensador Lao Tzu, ou Lao Tse, ou ainda Lao Tse. Ele nasce no ano 604, morre no ano 531 a.C. E ele despreza sumariamente valores sociais, família ou governo. Para essa escola, devemos renunciar aos atos de vontade, ignorar o sucesso e a desgraça, contemplar o curso natural das coisas e saber quando convém agir ou abster-se. Vamos
eu fiz um desenho aqui no momento, eu acho que provavelmente está passando aqui tá no meu rosto aqui, mas vamos imaginar que isso aqui seja um rio. Se eu imaginar Confúcio vai dizer: "Olha, o rio está aqui, eu tenho que tentar ficar sempre no meio. Se eu começar a ir para o lado, eu tenho que tentar levar o meu barco, a minha meu corpo para o meio novamente. Então eu vou nadar para o meio do rio". Diferente disso, o taoísmo prega uma outra visão. Que outra visão é essa? Vamos imaginar o rio novamente. Então nós temos aqui um rio. Ó, o que que eu tenho que fazer? O taoísmo, ele vai dizer, eu tenho que renunciar a qualquer vontade que eu possa ter. Opa, aqui. Se eu estou no meio do rio, significa que eu estou no meio do rio. Se eu for para o lado do rio, significa que eu fui para o lado do rio. Eu tenho que aceitar que o rio está me levando para tudo quanto é lado. O vento. Então eu sou uma folha sem controle. O taoísmo ele prega muito essa ideia de que eu não tenho controle sobre o mundo da qual eu faço parte. Logo, eu não preciso aceitar as tradições como imutáveis. As próprias tradições podem ser apenas hã, formalidades, formas desse rio, que é o destino do mundo. Então, o rio pode desembocar numa cachoeira e logo modificar totalmente a tradição. E o taoísmo vai ser uma base da filosofia oriental por muitos e muitos anos. Então, nós devemos renunciar aos atos de vontade, ignorar o sucesso, porque o sucesso é passageiro, logo o sucesso acaba, e a desgraça também é passageira, logo a desgraça também acaba. E eu tenho que contemplar o curso natural das coisas e saber quando convém agir ou abster-se. Tem momentos que os opostos aqui não é de você respeitar e de você não respeitar. Para o taoísmo, os opostos seriam fazer ou não fazer. Então é o positivo, o contrário do positivo não vai ser diretamente o negativo, mas sim o neutro. Ou se eu faço alguma coisa, o meu contrário vai ser não fazer. Então é, é eu garantir que eu não possa ah, modificar o próprio destino do caminho. Bem, vamos voltar lá para a ideia do Street Fighter. Quando a gente imagina o Street Fighter, espero que cada um de vocês possa jogar esse jogo, que é muito legal. Eu vou usar o Street Fighter 3 como eu falei antes. Se vocês olharem nos jogos, os jogos eles têm certas caminhos, fases, podemos assim dizer, aonde a gente tem que passar fases. Então eu vou tentando lutar cada vez mais por caminhos diferentes, com lutadores diferentes. Então, se eu escolher esse aqui, eu vou ter que lutar agora. Eu vou usar outra caneta, desculpe. Eu vou lutar contra outra personalidade. Depois eu luto contra outro. Se eu passar por ele, vou lutando. Isso aqui representa o tal. Então é o Dao, né? Que é o caminho. Então, o caminho que eu tenho que seguir é passar por todos eles. Eu vou ter que passar por cada um deles para fazer o meu caminho, que é chamado no jogo de caminho do guerreiro, né? Coisa mais bacana. Então eu vou fazer esse caminho até chegar no destino final e esse personagem final vai ser o ponto chave, o ponto alto do jogo. Mas aí agora a gente tem a terceira escola, que é o budismo, onde as ideias que menosprezam práticas rituais e nas quais a salvação individual consiste em abandonar o ego e mergulhar numa essência universal. Ele,
é a tese principal, então, do budismo, é a ideia de que eu tenha uma salvação individual e, para isso, eu devo abolir o ego. Eu não devo ter um ego, eu não devo me ver como um ser individual. Isso foi criado, essa essas ideias foram sistematizadas por Siddhartha Gautama. Ele vai se tornar o Buda. Ele nasce no ano 556 e morre no ano 470. E ele propõe o esforço de cada um para livrar-se dos desejos. Então, novamente, desejos muito parecidos ali com a ideia do taoísmo. Os desejos são aquilo que nos prende ao rio, das ilusões e do individualismo a fim de chegar ao nirvana, cortando desse modo a cadeia de reencarnações que levaria de novo ao enfrentamento de doença, sofrimento e morte. Então, o budismo ele é um pouquinho diferente, eu vou mostrar por quê. Vamos voltar ali para a ideia do jogo. Então, todo jogo tem o objetivo, o caminho, e não o fim. Nossa diversão está ligada ao passar pelas fases e superar as dificuldades. Eu conheci esse jogo num, num fliperama daqui da cidade. Então, existia um fliperama, 1996, 97, existia um fliperama, e a gente botava uma ficha e jogava até perder. Quando perdia, você tinha que jogar uma outra ficha. Muitas vezes tinha personagens ali que eram muito, muito difíceis de passar. Então era penoso, dava raiva. Muitas vezes a pessoa ficava muito nervosa por causa disso. Bem, a ideia do budismo é que quando você atinge, então, o fim, vamos imaginar que eu tenho o caminho que eu vou seguir, né? Vou seguir o caminho, vou seguir todos os personagens, lutei contra todos, vou pro final. Quando eu vou pro final, é esse cara aqui que é o chefão final. Esse é o Gil. Então, o Gil, ele é um dos personagens principais da franquia Street Fighter. E ele é muito apelão. Eu não conseguia... Poucos são aqueles que conseguiram vencer ele. Então, se eu ficar com raiva, se eu não conseguir vencer e me entregar à raiva, eu começo a ficar preso. Eu vou começar a colocar cada vez mais fichas para tentar passar por aquele caminho que é o caminho do mundo, o tal. O budismo vai dizer: qual é o momento que você não está mais no caminho? É quando eu não coloco mais ficha. Não me importa se eu cheguei ou não naquele personagem, quando eu não coloco ficha, eu saio do caminho, eu saio da roda de sofrimento, da roda do desejo, e logo eu estou entrando então no nirvana. Então, para sair do mundo, devemos contemplar a possibilidade de ultrapassar a roda do sofrimento. Se eu não conseguir passar desse cara, na ideia do budismo, paciência, fazer o quê? Cheguei ao meu ápice. Então, essa tese, esses exemplos que eu trouxe para vocês, foi só para a gente poder entender um pouco qual é a essência do pensamento filosófico oriental. Claro, o Ocidente, muitas vezes, ele buscou entender o Oriente, mas em alguns momentos também o Oriente busca entender o Ocidente. Então, tem uma filosofia muito ocidentalizada hoje, tem grandes escolas de filosofia no mundo oriental que tentam se desvincular dessa visão holística do mundo, querem uma visão mais teórica do pensamento ocidental. Então, vai ser uma filosofia muito mais matematizada, vai ser uma filosofia que prega certos conceitos que é mais tranquilo para nós no Ocidente. Mas essa visão que o Oriente tem, eu acho que é muito importante para a gente resgatar. Muitas vezes a gente está preso a um determinado caminho e apenas esse caminho nós estamos inseridos e nós temos essa visão. Daí a gente quer ir contra muitas vezes o caminho, a gente quer ir contra o tal, né, o Dao, como aparece ali no Oriente.
Quem sabe se a gente mudar o foco da nossa visão, a gente não tenha outras possibilidades para poder encontrar. Fico por aqui, qualquer coisa vocês podem me chamar.